As reações químicas fazem parte do nosso cotidiano. O gás do fogão queimando, a comida apodrecendo, a palha de aço enferrujada são alguns exemplos. Para que uma reação ocorra, é preciso que duas substâncias, dois reagentes, entrem em contato. Só assim haverá o rearranjo dos átomos e, com isso, a formação de um novo produto. Agora nós vamos ver quais são os fatores que influenciam na rapidez de uma reação química. Assim, nós poderemos retardar ou acelerar essas reações. Mas, na verdade, nós já fazemos isso no nosso dia a dia e nem percebemos. Por exemplo, quando nós colocamos frutas e legumes dentro de uma geladeira para que eles não apodreçam, o que nós estamos fazendo? Nós estamos retardando uma reação química. Quando nós estamos fazendo um churrasco, nós abanamos o fogo para aumentar as chamas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos acelerando. Mas como isso acontece? Quais são os fatores que realmente influenciam na rapidez de uma reação química? Estamos aqui no laboratório de Química com o professor Gustavo Cruz, que vai explicar para a gente quais são os fatores que realmente influenciam na rapidez das reações químicas. Existem vários fatores que influenciam na rapidez das reações químicas. Um deles é a concentração dos reagentes. Como no exemplo que a gente viu, de abanar a brasa de uma churrasqueira. Quando a gente faz isso, a gente aumenta a concentração de oxigênio disponível para que a reação de combustão aconteça. Dessa forma, a reação ocorre mais rapidamente e a gente vê isso com aumento nas chamas. De forma geral, quanto maior é a concentração dos reagentes, maior é a rapidez de uma reação química. Bom, quando os alimentos são guardados na geladeira a 5 graus Celsius, eles demoram até 4 vezes mais para estragar do que na temperatura ambiente. Quando a gente guarda eles em um congelador, esse tempo é ainda maior. Por outro lado, quando a gente usa uma panela de pressão para cozinhar os alimentos, a gente atinge uma temperatura mais alta do que uma panela comum. Por isso que os alimentos cozinham mais rapidamente em uma panela de pressão. Então a regra é, quanto maior é a temperatura, maior é a rapidez de uma reação química. Um outro fator importante quando nós temos um ou mais reagentes no estado sólido é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior é a rapidez de uma reação química. Estamos aqui numa marcenaria e vamos conversar com um especialista em segurança, o Sr. Sérgio Secarelli, para a gente entender melhor essa relação entre superfície de contato e a rapidez das reações químicas, que tem tudo a ver com segurança, né, Sérgio? Claro, certos elementos na maneira estável de uso comum, em casa, na garagem, etc., não podem causar um grande malefício. E vamos mostrar o outro lado do mesmo elemento que, de maneira diferente, como, por exemplo, o tronco e a serragem, podem causar grandes incêndios, grandes explosões. Quando colocamos um maçarico nessa temperatura, o tronco fica queimado, preto, né? A casca fica fumegando, com alguns pontos queimando das partes mais finas dessa casca. E nós fazemos isso quando retiramos a ponta do maçarico, ele volta praticamente ao estado anterior. Então isso é uma reação lenta, né, Sr. Sérgio? Lenta, uma reação bem lenta e bem controlada no nosso caso. Bom, então agora vamos partir para a serragem, né, Sr. Sérgio? Isso. Nós temos a serragem, que é o mesmo material do tronco, só que partilhada de tal maneira que virou praticamente pó. Então veja, o mesmo material em estado diferente, olha o que ele pode produzir. Ou seja, uma reação muito mais rápida. Muito mais rápida. O mesmo material serrado, transformado num pó, se torna extremamente mais perigoso, né? Tanto para armazenamento como para manipulação. Como vimos, na serragem há uma superfície de contato maior, portanto, aumenta a rapidez da reação química. Já vimos quais os fatores que podem influenciar na rapidez das reações químicas. Agora, para uma reação acontecer, é necessária uma energia mínima para ativar o sistema. E o nome dessa energia é energia de ativação. A gente tem que entender que nem todas as colisões entre as moléculas dos reagentes são eficazes. Para que os produtos sejam formados, é necessário que essa colisão ocorra em uma orientação favorável. Somente dessa forma será formado o chamado complexo ativado, que então dará origem aos produtos. Além da orientação favorável da colisão, um outro fator importante é a energia dessa colisão. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, existe uma barreira de energia, que é a energia do complexo ativado.
Somente se a colisão tiver uma energia igual ou maior do que essa barreira é que a reação vai acontecer. Essa diferença de energia é o que nós chamamos de energia de ativação. O que isso tem a ver com temperatura, com superfície de contato e com concentração de reagente? Quanto maior a temperatura, maior é a velocidade das moléculas dos reagentes. Se a velocidade é maior, a energia dessas colisões também vai ser maior. Então a chance de que ocorra uma colisão efetiva fica maior. Quando a gente aumenta a concentração dos reagentes ou a superfície de contato, a gente aumenta o número total de colisões entre as moléculas do reagente. Se o número total de colisões é maior, a chance de que uma colisão efetiva aconteça também é maior. Existe algum fator que pode diminuir a energia de ativação de uma reação química? Sim, os catalisadores. Quando a gente usa um catalisador, a reação química ocorre por um caminho diferente da reação original, onde a energia de ativação é menor. Dessa forma, a chance de uma colisão ser efetiva é maior. Então, os catalisadores eles aumentam a velocidade da reação sem ser de fato consumidos nesse processo. É comum o uso de catalisadores no dia a dia? Sim, as enzimas utilizadas, por exemplo, na fabricação de queijos, de álcool e de iogurte, são exemplos de catalisadores. Na natureza, as reações químicas estão acontecendo o tempo todo. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Já ao nosso redor, uma quantidade enorme de transformações está acontecendo, sempre buscando o equilíbrio, a estabilidade. E essas transformações, elas ocorrem na atmosfera, nos organismos vivos e até debaixo da terra, nas cavernas. Nas cavernas, as estalactites e estalagmites são bastante comuns e crescem a partir de uma reação em equilíbrio químico. O solo das regiões onde encontramos cavernas é rico em carbonato de cálcio. Com a chuva, que é levemente ácida, há uma dissolução do carbonato de cálcio e ele vai escorrendo junto com a água e outros minerais pelos veios da caverna. Ao gotejar de maneira lenta e contínua, a água evapora, formando as estalactites no teto. Já as gotas que caem ao chão vão se evaporando também e formando as estalagmites. Quando a gente tem o gás carbônico entrando em contato da água, eles reagem formando uma solução rica em íons bicarbonato. Quando os íons bicarbonato entram em contato com os íons de cálcio, eles formam carbonato de cálcio e regeneram gás carbônico e água. Essas duas reações ocorrem simultaneamente e por isso nós utilizamos esse símbolo para representar a reação em equilíbrio. Diversas reações químicas ocorrem simultaneamente nos dois sentidos. Ou seja, os reagentes se transformam em produtos e os produtos se transformam em reagentes ao mesmo tempo. Quando as velocidades dessas duas reações, a direta e a inversa, são iguais, nós falamos que esse sistema está em equilíbrio químico. A partir do momento que o equilíbrio é alcançado, as concentrações de reagentes e produtos passam a ser constantes. Para as diferentes reações químicas, a proporção de reagentes e de produtos é diferente, mas sempre essas concentrações vão ser constantes a partir do momento que o equilíbrio foi alcançado. A gente vai fazer um experimento que relaciona o equilíbrio de duas espécies, o cromato e o dicromato. Essa solução aqui foi feita ao se dissolver o dicromato de potássio em água. Quando a gente faz isso, parte dos íons de dicromato se transforma em cromato. E esse sistema entra em equilíbrio. Agora a gente vai ver como que a gente pode controlar alguns fatores que deslocam esse equilíbrio para o lado de formação dos produtos ou de formação dos reagentes. Primeira coisa, vamos colocar nesse becker aqui um pouco da nossa solução de dicromato de potássio. Bom, embora essa reação ela esteja em equilíbrio, a concentração de íons de cromato aqui é muito maior do que de íons cromato. Por isso que ele fica dessa cor mais alaranjada. E nós vamos utilizar essas duas soluções aqui para alterar o equilíbrio. Uma é uma solução ácida de ácido clorídrico e outra é uma solução alcalina de hidróxido de sódio. Quando a gente adiciona o hidróxido de sódio na nossa solução de dicromato, olha só o que acontece. Nossa, mas ficou amarelo bem mais claro. Exatamente. Isso porque a base reagiu com os íons H+, e deslocou esse equilíbrio para a formação do cromato, que tem essa coloração mais clara. Agora, quando a gente adiciona íons H+, no nosso sistema, a gente vai deslocar o equilíbrio para o outro lado e formar novamente o dicromato. Voltou à cor que estava antes. Agora sim. Ou seja, essa reação mostra que nós podemos controlar para qual lado esse equilíbrio vai estar deslocado e assim formar mais daquela espécie que seja interessante para a gente.
Nossa, impressionante perceber como a química está na vida da gente e a gente nem dá conta. E essa é a maior beleza da química. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. De nada, foi um prazer. Bons estudos.